Eu quero saudar a todos os irmãos em Cristo com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o cantor e pastor José Alves, o servo. Nós estamos aqui para fazer mais um podcast para você. E esse momento nós vamos estar orando a Deus para que Deus venha estar nos abençoando, a mim e os nossos convidados especial que já estão aqui, dentro dos estúdios da Ed Record. Vamos estar orando esse momento para que Deus possa estar abençoando a você que está aí, vai estar assistindo esse podcast, que Deus venha estar abençoando a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus querido, esse momento estamos diante de sua presença, queremos te agradecer por mais um dia, que o Senhor venha abençoar a minha vida e a vida dos nossos convidados que aqui está, Senhor, para nós poder estar fazendo essa entrevista, e que o seu nome seja glorificado, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, lavar nós no seu sangue, abençoar a técnica de som, abençoar os irmãos que aqui está, dando sabedoria, dando graça, e que o Senhor possa alcançar a cada irmão, Senhor, que está com algum problema, que o Senhor venha falar através desse testemunho, Senhor, que o Senhor venha abrir porta na vida daqueles que estão desempregados, e até mesmo aqueles que estão fora dos seus santos caminhos, que possa ser alcançado por ti, e te agradecer por esses testemunhos que vai edificar a vida de cada um, e a minha vida também, Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, que nos vai dar essa graça, para que nós possamos fazer o melhor para a glória do seu santo nome. Eu te peço no seu nome, Jesus, e por fé já te agradeço. Amém. E esse momento nós estamos aqui já para fazer a entrevista, nossos convidados especial aqui, que é um prazer e honra receber vocês aqui dentro do estúdio da Ed Record, onde está aqui o cantor, pastor e compositor. Cantor, pastor e compositor, Ezequiel de Paula, e também a sua esposa, Estela de Paula. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar agora à vontade. Fique bem tranquilo para vocês fazer dar o testemunho de vocês. Nós estamos aqui à disposição para poder receber vocês e vocês também falar com os ouvintes. Agora é com vocês. É um prazer estar aqui, né, com o nosso irmão José, o nosso irmão Edilson. É um privilégio, né? Sempre estamos fazendo esse trabalho, né? Testemunhando de Jesus para alcançar outras pessoas. Meu nome, como já foi falado, é Ezequiel de Paula. Nasci em Recife, que é a minha origem, né? Nasci em Recife, uma família de 11 irmãos, 11 filhos minha mãe teve. Veja que para ter 2 filhos já não é fácil, né? Imagina ter 11 filhos. Então foi uma vida difícil, mas graças a Deus que meus pais já serviam ao Senhor. E pelo fato de eles servir ao Senhor, isso foi muito bom. Foi muito bom que no andamento desse programa nós vamos estar falando para os irmãos as maravilhas do Senhor, coisas lindas que Deus fez. Que bênção, irmão. Eu ia realmente perguntar relacionado às suas origens, o seu pai, a sua mãe. E também está aqui a nossa irmã Estela. Ela também pode se apresentar agora para todos os ouvintes e também falar a sua origem, né? Seu pai, sua mãe, a sua adolescência, como que foi o começo da sua adolescência, né? Como é que foi? E a gente gostaria de saber também, depois você vai passar mais esse detalhe aí pra gente, referente à sua adolescência, ok? Oi, para mim é um prazer também estar aqui hoje com o pastor José, né? Sou muito feliz de estar fazendo parte desse podcast junto com o meu esposo, o pastor Ezequiel, né? Sou muito feliz, Deus abençoe. A minha adolescência, né? Foi uma adolescência tranquila, como criança, sou aqui de São Paulo mesmo, né? E meu pai não era crente, mas minha mãe sempre nos ensinou o caminho de Deus, o caminho do evangelho, né? Que bênção! E quando eu tinha 15 anos, eu realmente aceitei Jesus de todo o coração, né? E desde daquele dia para cá em diante, eu sirvo a Deus, né? Estou aqui nos caminhos do Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Olha só que bênção, graças a Deus. E o irmão, os seus pais mesmo já eram evangélicos? Isso, já era evangélico, né? Uma história muito longa, né? Mas já era evangélico e isso nos deu muito apoio, né? A região que a gente nasceu, Recife, o Nordeste, é um lugar que é muito pesado, né? Tem muita obra de macumbaria. Entendo. E isso faz mal, né? A gente ia dormir escutando aqueles batuques. E tudo isso suscita coisas ruins, né?
Então era uma perturbação muito grande, mas graças a Deus que Deus já fazia promessa nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Que bênção, irmão. E no caso é uma família grande, 11? 11 irmãos, E 5 todos mulheres. vivos. E todos vivos. Pra honra e glória do Senhor. Olha que E a bênção. mãezinha dele também. Olha que 5 bênção. mulheres Glória a e 6 Deus. homens, né? Graças a Deus. E todos servem ao Senhor? Todos servem ao Senhor. Glória a Serve o Senhor, Deus, hein? Que graças a Deus, bênção é. maravilhosa. É uma família abençoada mesmo. Isso. Glória a Deus. E então você nasceu lá e depois o que ocorreu que vocês vieram parar? Hoje vocês moram em São Paulo, estado de São Paulo. Hoje moramos em São Paulo. São Paulo. E então, como meus pais eram crentes, Deus ele faz promessa para todo cristão, né? Para todo cristão. E como meus pais tinham a promessa do Senhor, e a família também entra nas promessas. É como Abraão, Isaac e Jacó, né? E como eu falo para os irmãos, era uma vida difícil, que meu pai não tinha profissão. Como eu falei no início, né? Que ter 2 crianças já é difícil, né? Manter, cuidar, educar. Imagina ter 11 filhos, mas na promessa de Deus, Deus já suprindo, né? Meu pai não tinha profissão, então tudo isso dificultaria, mas a gente foi crescendo, e Deus foi abençoando, muitas pessoas iam visitar, e através da oração Deus começou a fazer promessa, falar, e sempre refazer as promessas. Isso nos ajudou bastante, até o momento de Deus permitir a nossa vinda para São Paulo. E qual é a idade que você veio, assim, no caso, fez essa mudança de lá do seu estado para cá, para São Paulo? Você tinha uma idade mais ou menos de quanto? Então, muito bem. Na medida que a gente foi crescendo, a gente tinha uma educação, né? Mas a gente sabe que os pais ali no Nordeste, eles são muito brabos, né? Qualquer coisa bate na criança, e tudo foi criando um sentimento ruim também, né? E eu tive uma vida muito decaída, as amizades, né? Às vezes a gente até diz assim, os pais são os últimos a saberem dos filhos. Tem pessoas que dizem que não, mas os pais são os últimos a saberem, né? Por quê? Porque os filhos, com quem ele está fazendo amizade? E isso às vezes perverte o coração. Os meus amigos fumavam, bebia, gostava de ir para baile, essas coisas. Você fica muito desligado da família, você fica muito distante. Então você é mais influenciado por coisas ruins do que coisas boas. Porque o pai, ele pensa sempre coisas boas do filho. Mas e aquelas pessoas que os filhos estão andando? E pelo fato de ser criança, a gente nunca vai saber quem são as pessoas de fato que nós estamos andando. Até porque é um andamento de conhecimento, né? E isso piorando, eu já cheguei a tomar tiro, né? Foi uma vida muito ruim, escassa, via muito com meus amigos, mas Deus foi trabalhando. Até que uma vez, depois que eu tomei o tiro, Deus tinha falado pro meu pai, e eu escutei, eu estava deitado, foi uma profetisa na minha casa, disse assim, olha, vou eu levar o teu filho muito longe, além, e vocês vão ver o que eu vou fazer na vida dele. E aquilo ficou guardado, porque eu vi que foi Deus que falou. E foi passando o tempo, e chegou uma hora que meu pai disse assim, eu vi ele falando à noite, esposa, vamos mandar Ezequiel para casa de um parente nosso, porque eu precisava sair daquelas amizades. E de lá nós vamos enviar ele para São Paulo. Eu já tinha um irmão aqui em São Paulo. Aí nisso Deus foi trabalhando, e de repente aconteceu tudo isso que meu pai estava planejando, mas era planos de Deus, porque a vida que eu vivia era morte na certa, mas Deus já tinha um plano, por isso Deus estava se antecipando através dos profetas. E eu vim para São Paulo, fumava, falava, bebia, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, a época muito difícil de frio, era muito frio, né? Chegava a congelar de um dia por outro, mas Deus foi trabalhando. E por incrível que pareça, né? Hoje eu sou compositor e a gente sabe, né, a necessidade da música, que é uma mensagem cantada. E eu fui salvo através de um louvor. Que coisa linda, irmão. Através de um louvor. Glória a Deus. Então, a gente pode ver,
pode ver que dentro desse tempo todo de convivência aí, a criação sua você nasceu no berço evangélico, mas então, com o decorrer dos tempos, você veio sair fora dos caminhos do Senhor, né? Isso. E isso você lembra de que idade, mais ou menos, você começou a sair fora dos caminhos do Senhor? Eu já tinha 12 anos de idade. Já tinha uns 12 anos. 12 anos de idade. Ainda jovem, né? Jovens, né? E adquire fácil as coisas, né? Ele consegue atrair as coisas fácil, né? Tudo do mundo, né? Porque hoje existe por trás disso a investida dos inimigos, né? Existe as investidas do inimigo. Eu ia para muitos lugares, tipo assim, gostava de soltar muita pipa, vivia mais na rua do que em casa. Você sabe que se o filho vive mais na rua do que em casa, ele não tem uma boa educação. Mas assim, não por conta dos pais, mas porque ele está arrumando. Por isso que os pais têm que andar muito junto dos filhos, tem que ser realmente amigo dos filhos. E por conta disso a gente consegue amizades que muitas vezes as amizades não são boas. Tem um ditado que é uma realidade: bem diz com quem tu anda, eu direi quem tu és. E outro detalhe, você lembrando disso, eu lembrei também de um outro provérbio, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Vê que você foi criado num lar evangélico, né? Tudo com o objetivo de você servir ao Senhor, agradar ao Senhor. E mesmo assim, você tomou um rumo ignorado. Por quê? As companhias têm muita influência sobre esse caso, né? Tem sim. No meu caso lá, o meu netinho solta pipa, mas eu tô sempre num pasto, é um local que não é... Eu recomendo, geralmente, quando for fazer esse tipo de brincadeira, faça um lugar onde não tem rede de luz, onde não tem moradia de ninguém, é num pasto grande, bem tranquilo. Entendi. Então ali não tem influência de nada relacionado a perigo, né? E aí, nesse caso, a gente tá sempre acompanhando, brincando com ele ali. Ele tem 8 anos, o outro tem 4 anos e o outro tem 7. Eu tenho 3 netinhos. Mas sempre acompanhando. Quando não é eu, é os pais dele. Então, eu quero deixar um recado aqui para você que é pai e mãe e avô, que às vezes fica nos cuidados dos seus netos, que onde eles for, você está de olho neles, vendo com quem é a companhia, e também para não correr o risco de ser raptado, como nós temos visto. Isso. Muitos casos aí de mãe, pai e avó chorando porque deixou o filho ao mercê da sorte. E isso é um perigo muito grande. Então, que isso sirva de alerta para você, que às vezes está trabalhando e o seu filho está lá na rua e você não está nem prestando atenção, achando que ele está brincando, alguém passa e leva e depois para você é só choros e prantos. Como o senhor falou, não meu ouviu? Pastor, como o senhor falou que a raptado, né? Eu tenho um irmão que já ficou 14 anos fora de casa. Meu Deus! Eu falei no início, né? A gente tem 11 irmãos, uma família pobre, você calcula tudo isso. Estela, ela foi lá em Recife já 2 vezes, né? Gostou muito de Recife, que é um lugar tropical, um lugar muito bom, abençoado. Apesar que todos os lugares têm suas coisas boas, suas coisas ruins, né? Mas eu tive um irmão que ficou esse tempo todo. Minha mãe chorava todo ano, rompia ano, minha mãe chorava, né? E que é uma outra história. Você vê que não é fácil, né? Não que a pessoa não pode ter. Eu conheço mulheres, ela conhece também, mulheres que teve 22 filhos. 22? 22 filhos. Meu mulheres Deus. Que teve 22 filhos, né? É uma bênção do Senhor, não é ruim, é uma bênção do Senhor. Filhos é bênção, né? Como diz a palavra, mas tem que ter suporte para tudo, né? Não é fácil, ser não. um advogado, ser um médico, ser um juiz, estudar direito, né? A pessoa tem que ter um suporte, tem que ganhar um dinheiro realmente que arque com esse andamento, essa responsabilidade. Então tudo tem que ter um suporte, uma estrutura, né? Verdade. Né? Eu não critico meu pai, né? Mas é a vida, né? A vida nos oferece e tudo que você passa hoje as pessoas aprendem, né? Verdade, coisas meu irmão. boas, né? E assim, vocês, no caso, nessa caminhada sua, tal, de repente você encontrou
é a parte da sua costela, que é a irmã Estela que aqui está. Você Muito pode bem. contar um pouquinho dessa experiência? Como foi esse encontro de vocês? Então, como a gente estava falando, né? Devido à necessidade que meu pai via, né? Ele me instruiu a vir embora para São Paulo. E eu vim embora para São Paulo. E quando eu vim até com um maço de cigarro no bolso. Você vê como era. Vim. Não conhecia Jesus, tinha uma mente totalmente fechada para as coisas de Deus. Mas veja o que acontece. Eu vim, meu irmão recebeu, que eu tinha um irmão aqui em São Paulo. E quando ele me recebeu, ele viu aquele cigarro, já ficou triste comigo. Uma época muito fria. E a gente veio para minha casa. A gente foi morar num barraco de madeira. No fundo que ia ser uma igreja. E eu fui morar ali, né? Antes de falar do nosso casamento, que foi uma bênção e é uma bênção. Glória a Deus, né? E a gente foi morar ali. E a gente morando ali, chegou uma hora meu irmão ia estudar, eu estava ali. Na época tinha muito emprego, né? Estou falando de 25, 30 anos atrás, né? É um bom tempo, anos, né? É um bom tempo. E eu ali, chegou uma hora que eu disse assim comigo, né? Fumando, via que a minha... Eu estava ouvindo uma música, um louvor da Shirley Cavalhais. Por isso que eu falo que Deus também trabalha através do louvor. E eu estava ouvindo o louvor. O louvor não era um louvor evangelístico. Era um louvor, eu vou às mansões celestes. Eu creio que muitos irmãos que estão ouvindo sabem deste louvor. Eu né, conheço esse louvor também. Conhece, né? Conheço. E eu estava ouvindo este louvor. Esse louvor tocou muito forte. Porque nesse louvor tinha unção. E isso é que faz a diferença, unção no louvor. E ele tocou muito forte no meu coração. Só que minha mãe já estava lá em Recife orando constantemente para Deus me salvar. Porque a salvação, muitas vezes, ela tem que ser através de oração, através de jejum, consagração, para Deus fazer uma obra. E eu quero falar para as mães que estão orando, né, e acreditando, continue orando, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Deus, ele tem uma recompensa, ele vai salvar o teu filho, ele vai libertar o teu filho. Se é o esposo também que bebe, que fuma, que não compartilha, que tudo é ruim na família, a solução é orar. Jesus fala em Lucas capítulo 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nunca pode desfalecer. Continue orando porque a resposta é certa. E eu, naquela tarde de sábado, eu senti um desejo muito grande no meu coração de mudar de vida. E eu falei assim, eu me lembro como se fosse hoje. Se esse Deus que os crentes falam é verdadeiro, ele vai mudar minha vida. A partir de hoje eu não vou mais fumar. E era muito difícil eu deixar de fumar. Eu, às vezes, antes de aceitar a Cristo, eu até deixava uma semana de fumar, mas devido à amizade, voltaria a fumar. Devido ao ambiente que eu vivia, voltava a fumar. Então, uma pessoa que é viciada, ele tem que se ausentar dos ambientes. A pessoa que bebia, ele não pode ficar indo para o bar, porque ele pode ser tentado à bebida, ele pode ser tentado ao fumo e assim vai. Então ele tem que se ausentar, ele precisa de muito apoio. E naquele dia eu disse, não vou fumar mais, pegar meu cigarro, eu me lembro hoje, amassei, joguei fora e disse, a partir de hoje eu vou ser um crente. Aí quando meu irmão chegou, ele falou, e hoje, vai na igreja lá? Eu fui, vou na igreja. Aí ele orou por mim. E quando foi à noite, eu fui na igreja, uma igreja que cabia suas 70 pessoas, mas a igreja estava entupida de crente, obreiro, estava aquela coisa linda. Era uma época que todo mundo orava bastante. E quando eu cheguei lá, primeira coisa, veja, mas era uma obra do inimigo. Eu não fui com a cara do pastor, um pastor muito generoso, muito carinhoso. Eu não fui com a cara dele, você acredita? Estranho, né, irmão? Estranho. E o pastor foi uma bênção. Naquele instante que eu cheguei, ele me apresentou. Está aqui conosco, Ezequiel, eu vim de Recife e tal, e tal. Aí falou assim, olha, vem pra cá, meu filho. E me colocou na mocidade diretamente. Diretamente eu fiquei na mocidade. E eu nem tinha aceitado direito ainda. Quando eu cheguei na mocidade, aí eu comecei a receber apoio de alguns, porque Deus, ele coloca pessoas para dar apoio, é isso, você precisa de apoio, uma clínica, uma igreja, os ambientes precisam de dar apoio àquela pessoa que precisa se recuperar, porque quando as pessoas aceitam Jesus, eles vêm, Estela, com muita bagagem, eles não é liberto radicalmente,
Eles vêm com vontade de fumar, com vontade de beber, vêm com muitas manias. Por isso que ele precisa de uma terapia, ele precisa ser recuperado. Mas quem vai recuperar? Me diz com quem tu anda, eu direi quem tu é. E assim vem a transformação. E eu comecei a frequentar a igreja e comecei a ter apoio, não conhecia. Quando eles foram falando para mim sobre a história de Adão, sobre o pecado, agora o homem é pecador, começou a entrar na minha mente, porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz e é mais penetrante que espada alguma. Ela vai até a alma, até o espírito, começa a fazer mudança de dentro para fora. Aí foi aí, né? Foi um processo. Eu sonhava fumando, porque o diabo, ele trabalha muito através do sonho também, ele trabalha através do sonho, ele coloca obstáculo, tudo para parar. Muitas vezes eu perdia as forças, parava, mas ia irmãs, pessoas na minha igreja, e dizia assim, não, você vai, no meu lar, você vai para a igreja, me levava a força. Chegava lá, eu ouvia música, e Deus começava a trabalhar, e assim foi a vida, de altos e baixos. A vida do crente é de altos e baixos, mas a gente precisa de apoio, precisa ouvir a palavra, precisa ouvir louvor, precisa andar junto. Tem que ter muito investimento, né? E falando nisso, eu quero também agradecer ao meu pastor, Posidônio, né? Estamos ali na igreja Assembleia de Deus, Cidadãos do Céu, e o pastor Posidônio, eu falei com ele, o pastor, né? A sua esposa também, que tem nos apoiado, e eles falou que está orando por nós, né? É nisso que eu estou falando, a gente precisa de apoio. Então, depois de eu aceitar Jesus, foi uma caminhada de aprendizado, de choro, de aprendizado. Aí depois veio o batismo nas águas, que é muito importante, o batismo nas águas, que você começa a se submeter às doutrinas, ordenanças de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Isso foi acontecendo na minha vida, né? E tudo é curiosidade, você vai aprendendo. O casamento não foi rápido, é uma história, é um processo. E depois do batismo nas águas, veio também o batismo com o Espírito Santo. Uma pausa aí. O batismo nas águas, ele é, na verdade, um cumprimento das Escrituras, né? Porque significa que a gente estamos morrendo para o mundo e ressurgindo com Cristo, né? Cristo. E a partir desse momento do batismo nas águas, você faz realmente um pacto com o Senhor ali no batismo nas águas. Muito bom. E lembrando aos nossos irmãos em Cristo, aquele pacto lá que muitos, o adversário da nossa alma, luta para que você esqueça o pacto que você fez com o Senhor, de prometer ser fiel ao Senhor todos os dias da sua vida, e esquece e acaba voltando para o mundo. Lembre você que ouviu a palavra de Deus aí há tanto tempo atrás e aceitou a Jesus, e agora com o tempo você veio desviar. Lembre desse pacto que você fez com o Senhor. É tempo de você voltar. Ouvindo esse testemunho do irmão aqui, você vai poder entender que Jesus está falando contigo. Então volte enquanto é tempo. Isso mesmo. E em sequência, né, antes de chegar sobre o casamento, né? Peraí só um minutinho, o batismo com o Espírito Santo, fala essa experiência aí. Isso foi um marco na minha vida, né? Tudo foi um marco, né? A salvação, ela tem diversos processos, né? Que a gente já está citando, que é o batismo nas águas, tem os dons espirituais, tem muitas coisas importantes dentro do batismo que você vai recebendo, né? Uhum. Os talentos, né? Os dons. O batismo com o Espírito Santo. Nesse processo que eu batizei nas águas, eu havia sido batizado e eu não sabia. Por isso que Deus tem profeta nas igrejas. E eu não sabia. E uma profetisa chegou para mim e disse assim: você é batizado com o Espírito Santo, mas você está com medo de falar. E disse: eu sei que a prova do batismo é falar em língua. Talvez eu falei em língua naqueles dias, mas me segurava. E não acreditei que era o batismo. Até que então que a profetisa falou para mim: você é batizado com o Espírito Santo.
E você precisa falar em mistério. Aí eu falei assim, se eu sou batizado, eu vou pedir confirmação. E eu fui orando nesse sentido, Deus, se eu sou batizado. Até que enfim, nessa igreja, eu estava ajoelhado, tinha bastante irmãos, e todo mundo orando do seu jeito, né? Sem microfone, né? Mas todo mundo orando do seu jeito. E é a coisa linda, né? Aquele barulho De clamor, né? de clamor. E eu ouvindo aquele clamor, e eu orando do meu jeito, orando do meu jeito, e pedindo. Rapaz, daqui a pouco, eu não esperava, a minha língua enrolou. E eu... Foi Deus mesmo, né? Do pulmão, é o Espírito, Deus toma o trono, os pulmões, é como se Deus entrasse lá, e você já não consegue falar, orar Em português, normal. né? Você não consegue orar normal. Você começa a orar em outra língua. É um milagre. Você não tem como dizer que Deus não é verdadeiro. E aquilo eu comecei a falar e eu pensava de parar, não conseguia. Pensava de parar e não conseguia, porque você é dominado pelo Espírito. Você é batizado com fogo. Diz a palavra com... Você é batizado com fogo, né? É batizado com fogo. E você sabe que, como eu havia falado no início, a gente vem com muita impureza daquilo que você aprendeu, muitos palavrões, ignorante, a gente era ignorante, muita ignorância, pensava em arma, pensava nisso, pensava naquilo, muitas coisas, né? A gente vem com muitos hábitos. E você é batizado com o Espírito Santo com fogo, porque o fogo ele faz o quê? Ele queima. Em Mateus capítulo 3, você vai ver lá. Se você ler todo o texto, né, sobre o batismo lá, você vai ver, a pessoa é queimado. E uma pessoa que está sendo queimado pelo fogo do Espírito, o fogo mata serpente, o fogo mata escorpiões, o fogo mata tudo que é mal. Né? Purifica, né? Purifica, muito bem. Purifica. O fogo purifica. Aí eu não conseguia mais parar de falar em línguas estranhas, aí ver... falar em línguas estranhas, aí era a confirmação que Deus estava confirmando o batismo do Espírito Santo. Aí eu saí da igreja falando línguas estranhas, fui para casa, me acordei falando línguas Glória estranhas. a Deus. E eu não parava mais de falar em línguas estranhas. Se você está procurando, orando pelo batismo com o Espírito Santo, continue, porque é uma promessa para nós. Conforme diz em Joel, Pedro também em Atos Apóstolos fala que essa promessa é para os filhos, é para os velhos, e através desta promessa, porque o batismo com o Espírito Santo eu vejo também como um revestimento. Revestimento. Você é revestido. O que é revestir? Você tem uma roupa, você coloca outra roupa, né? Coloca outra roupa de proteção. Você sabe que existem várias roupas de proteção, né? Proteção contra o fogo, contra uma série de coisas. Então é uma proteção divina. Então, porque como eu havia falado, há muito ataque. E quando você tem uma proteção, você vence mais os obstáculos, as dificuldades. E dali foi uma maravilha, dali em diante. Vê você que o batismo com o Espírito Santo, ele não tem o tempo para a pessoa receber. Às vezes a pessoa já participou de tantas vigílias, já orou, já consagrou e até aqui ainda não foi batizado. Mas tem um dia que você vai receber a sua bênção. A nossa irmã Estela, agora ela vai estar contando também algumas bênçãos que ela tem recebido da parte de Deus, porque está aqui. E depois, eu não esqueci não, o casamento. É verdade. Depois vocês vão contar essa bênção aí para nós. Correr. Conta aí, irmã Estela, sua experiência com Deus também. Minha experiência com Deus, como eu falei, né? Minha mãe, ela sempre ia para a igreja, né? E me chamava, vamos para a igreja. E você é adolescente, né? Você não quer estar na igreja, né? Adolescente, por mais que, graças a Deus, eu nunca fui de bagunça, de estar em baile, essas coisas. Eu gostava muito de ficar em casa. E engraçado que naquele dia foi uma quinta-feira. Minha mãe me chamou assim, vamos para a igreja hoje? Eu falei, não quero ir não. E de repente acabou a luz. E eu, medrosa, eu não ia ficar em casa sozinha no escuro, né? Eu falei, me espera que eu vou me trocar, que eu vou pra igreja também. Aí minha mãe me tirou pra igreja, um culto de quinta-feira, numa igrejinha bem pequenininha, que tinha, onde o Ezequiel congregava, que era a sede, e eu congregava nas igrejas da sede mais local, né? Que era o Solar 2. E eu fui nesse dia com a minha mãe, né? E ali, pouquíssima gente, eu lembro até a roupa que eu estava, foi um dia muito marcante pra mim.
né? O pastor estava pregando, o pastor Moreno, alto, pregando ali, e ele falou que Deus tinha me trago naquele dia. Que foi, Deus marcou o encontro comigo. Que bênção. Foi uma coisa assim de Deus que realmente marcou a minha vida. Pode ver que já se passaram 20 anos já, 20 né? anos. Mais de 20 anos da minha conversão, né? E eu me lembro, não esqueço, porque o encontro que a gente tem, o encontro com Deus, marca, né, a gente, né? Marca. Não tem como vocês... E ali eu levantei as mãos, né? Aceitando Jesus como meu único e Glória a suficiente Deus. Salvador. Aleluia. E 4 meses depois eu já me batizei. Olha que bênção. Eu falei, já que eu aceitei Jesus, né? Deus já começou a me incomodar ali com as minhas Aleluia. roupas, né? Eu Glória a estudava Deus. nessa época, acho que eu estava no 8º ano. Deus já começou a me incomodar, eu já não gostava mais de usar calça, eu sentia que não me sentia bem, né? Naquela época, 30 anos atrás, era muito assim, o evangélico, as mulheres usavam saia, essas coisas, né? Verdade. Então ali eu comecei a orar, porque minha mãe trabalhava, o meu pai era mais difícil, para Deus preparando e trocando, né, minhas roupas. Ali eu vendi minhas calças para minhas amigas, comprei saia, e ali eu fui, né, me batizei e continuei na caminhada com o Senhor, né, ali foi muitas bênçãos, Deus nos deu, né, graças a Deus, eu louvo o Senhor, porque o Senhor tem Glória a nos Deus. abençoado até aqui, Verdade, né, verdade. e aí já entrando, né, nessa parte, aí eu lembro que eu era da Igreja Solar 2 e tinha uma vez por mês, 2 vezes por mês, nós íamos pra sede cooperar lá, né? Que geralmente era nas terça-feira. Entendi. Né? E eu cheguei lá na sede lá e sentei, aí deu oportunidade para um rapaz cantar um louvor. Ih, Pra um rapaz cantar um Cantar um louvor? tocava, né? Olha aí. Aí eu lembro que quando ele chamou o Ezequiel para cantar um louvor, né? E ele pegou a guitarra, estava sem a corda da guitarra, né? É. Ou esqueceu, não tinha, não sei. E ele apoiou a guitarra no púlpito para tocar. Quebrou a corda, E eu Que falei, legal. gente, que rapaz sem noção, Tudo né? no início Ven- é assim. Olha, Mas você venceu vê. uma barreira, né? Uma batalha, porque... É, eu falei, que rapaz sem noção, coloca a guitarra, vai tocar, não tem uma corda pra segurar a guitarra, que cantor é esse? Olha pra Mas você conseguiu ver. cantar. Não, ele Verdade, cantou verdade. perfeito, normal ali, foi uma benção, a igreja pegou fogo, mas que pode ver que o meu olhar de crítica já foi uma coisa que me marcou, É. foi uma coisa que não deixou eu esquecer mais aquele irmão. Verdade. Sempre você tá lembrando disso. Né? Não deixou mais esquecer aquele irmãozinho lá. A gente foi embora Verdade. comentando com a minha mãe. Viu, mãe? Aquele irmão, né? Que coisa. Vamos comprar um Como ele canta. É. né? E ali, eu não sei se ele já me viu também. Eu sei que quando eu fui sair pra ir embora, ele já tava na porta lá da igreja. Ah, com certeza viu, viu, irmã? Cumprimentando os irmãos. Você tinha me visto? Ah, faz muito tempo, lembra? Tá ficando velho, mas esquecendo das coisas, né? Você viu? Aí eu sei que ele tava na porta, me cumprimentou, né, Ezequiel? E passou o tempo, tudo bem. Eu tava na minha igreja, quem foi que foi lá na igreja cooperar no domingo? Ele. É, aí quando eu bati o olho, eu já vi, né? Eu falei, Olha o cantor ó aí. o cantor lá. Não é fácil, né? Aí, Eita, que aquele negócio dos olhares já, né? É, Já se encontra, se toda hora encontra. bate o olhar e tira, bate o verdade. olhar e tira, né? Quando Deus prepara é diferente, É né, irmão? diferente. Coisa Glória a Deus, boa é do diferente, céu, né? né? Assim mesmo. Aí eu já comecei com uma amiga minha que também tinha aceitado Jesus na mesma época comigo. Eu falei pra ela, você viu aquele irmãozinho lá, não sei o que lá? Ah, eu vi sim. Ai, não gostei da cara dele, não. Já falou assim pra mim, né? Peraí, é porque não era pra ela, era pra você. Era pra mim. Aí eu lembro que nós ia pro Belém, né? A cada 6, 7 meses a igreja ia pro Belém pra cantar no grupo de jovens, né? Festividade. Festividade, né? Congresso. E eu sempre me tornei, né? Aceitei Jesus de coração, então eu tava em tudo. Era de jovem, onde tava, eu tava junto, né? Eu lembro que foi num ônibus, né? Foi no Foi no ônibus, ônibus. foi no Eu ônibus. sentei do lado da minha amiga, a gente foi. Quem entra nesse ônibus? O cantorzinho. Deus faz as Ezequiel. coisas Que é certo, o né? de Paula entrou. Ô, maravilha, Faz irmã. as coisas certinhas, né? Quem é que entra lá? Pois é, ele se sentou já, ele veio, já passou, Verdade. olha assim, cumprimentou, Pai do Senhor, eu amém. Sempre muito tímida, né? Hoje um pouquinho mais solta, mas eu sempre fui muito tímida. Né? Eu sei que de repente, do nada, na volta, ele troca com a minha amiga. Oh, Sentou meu do Deus meu lado. Olha só. As Até me panelas assustei. Até me assustei, sentou do meu lado. Pra sentar do seu lado, eu...
pode. E ali a gente foi conversando, né? Marcante. Foi conversando o tempo todinho, nem sentimos que tinha chegado na fazendinha. Passou muito rápido, muito né? rápido. E ali já começou, né, um laço, né? Deus, né? Porque assim, eu sempre orei, pedi pra Deus preparar um bom rapaz pra mim, que fosse crente, né? Por eu passar, a gente passou muito processo com meu pai não crente. Sofremos Entendi. muito, né? Que ele bebia, Verdade. né? Então, eu sempre orei a Deus que Deus preparasse um rapaz crente, né? Que fosse fiel a Deus. É verdade. Porque assim, ó, nós fizemos 25 anos de casado esse ano. 25 anos. Olha que bênção, né? Benção, é. E o meu esposo, assim, eu admiro ele muito como servo do Senhor. Né? Eu já tive momentos desanimada, fraca, mas o meu esposo não. Ele sempre é uma pessoa que não troca a igreja por festa nenhuma, não troca culto por nada. Às Que vezes eu bênção, ficava né? até brava. Eu falava, culto tem toda semana, isso aqui é uma vez por ano. Não, vou pra igreja primeiro. Se der tempo, eu vou lá, né? Então sempre foi uma pessoa que, do dia que ele aceitou Jesus, realmente ele foi um compromisso que ele fez com Deus, né? Isso é bênção, Foi um irmãos. E Deus te compromisso. honrou, né? Honrou, entendeu? Um compromisso. Então, se pedir a Deus que tivesse uma pessoa crente que me desse força para estar, né, ali na presença do Senhor, né? E a gente começou a se conversar. Aí ele já começou a ir mais para minha igreja. Visitando Não ia mais, né? Não estava congregando mais tanto na Tá série. me entregando mesmo. É, não, eu tenho que ajudar aquela igreja lá a fazer a obra de entendeu? Deus. Eu acho Tem que que eu louvar mais lá, Acho né? que ele falou assim, tá sem tocador, eu vou lá tocar, né? Aí começou a ir todos os domingos, né? Aí saía do culto pra ele ir embora ou pra minha casa, a gente tinha que descer, né? Descia uma descidona. E ele começou a me acompanhar, né? Começou a me acompanhar, tal, descia comigo, minha mãe junto, Até que um né? dia tava chovendo, né? São detalhes. Aí é o detalhe, né? Aí ele falou assim, que tinha gostado muito de mim e tal, a gente conversando. Ele falou assim, eu queria namorar. Eu falei, olha, sou muito nova, meu pai não vai deixar. Com licença, essa época você tinha que 15 idade? para 16 anos. 15 para 16 anos. Realmente estava bem nova, né? Eu falei, olha, meu pai não vai deixar, entendeu? Namorar, eu nunca tinha namorado, né? Era próximo da sua conversão também, né? Isso. Não fazia muito tempo que você Não tinha fazia convertido. muito tempo. Então. Eu falei, meu pai não vai deixar. Aí eu conversei com a minha mãe falou assim, olha, ele pode estar te levando, né? Uhum. Te levando até em casa, né? Mas nada de nada sério. Isso foi uns 6 meses, né? Isso. Durou uns 6 Foi, meses. Ele me levando isso. até a rua de trás e indo embora. Até a rua de trás e indo embora, né? Foi Nem um assim. beijinho, hein? É, Um beijinho não podia, não. Os tempos passados, o pessoal tinha mais respeito. Isso, é verdade. E o verdade. homem de Deus, a mulher de Deus, eles têm temor ao Isso. Senhor, né? É. Em primeira a visão que eles vê, como que vai ficar a minha comunhão com Deus se caso eu chegar e sair fora dos limites? Porque tudo tem os seus limites, né? E foi bom que vocês fizeram. Eu Isso, tive é, muito, assim eu mesmo. tenho muito temor, tenho, né, ainda. Mas quando a gente é recém-convertido, a gente tem muito temor. Muito de Deus, mais. né? É. Muito mais medo de errar, de pecar, né? Então eu tinha muito medo dessas coisas, né? Então a gente ficou um tempão ali, uns 6 meses, só ele me levando até ali, porque eu também tinha medo de conversar com meu pai, né? E sempre com alguém, nunca sozinho. Sempre com a minha mãe na sempre frente, acompanhado. a gente atrás. Isso é bom, né? Sempre foi assim, minha mãe na frente, a gente atrás, a gente às vezes ficava um pouquinho na esquina conversando e ia embora, né? Até o dia que tinha um parque, né? Que antigamente tinha muitos parques de diversão, né? Que eles vinham e ficavam nos bairros. E meu pai estava nesse parque que era quase em frente à igreja e viu eu e ele junto, Verdade. conversando. Esse detalhe. Aí estreitou, Aí meu pai né, já ligou as anteninhas, né? Verdade, é. Aí meu pai já ligou as Verdade. anteninhas. Aí meu pai foi e então falou pra minha mãe, quem é aquele rapaz que a Estela tava conversando? Meu Deus. Aí minha mãe falou assim, é o irmão da igreja, um rapaz, tal Aí direitinho. Aí eu tive que levar um presente. Direitinho e tal, né? Aí minha mãe já aproveitou o gancho, ele falou assim, ele queria vir conversar com você. Minha mãe já aproveitou, né? Verdade, Porque é. até aí a gente tava namorando com a autorização da minha mãe, mas só andando junto. Isso. Aquele namorinho só de conversa. É um compromisso, né? Um compromisso, Um compromisso, mas com sem- sinceridade, né? Isso, a gente tinha um compromisso demais, era só aquilo ali, né? É. Até que o dia meu pai falou assim, então manda ele vir conversar comigo.
E eu orando, Senhor, se não for da tua vontade, eu É não bom quero. conversar com o mineiro, né? Eu não quero nem que Meu ele venha Deus, aqui conversar mineiro. com meu pai. Você quer contar essa verdade. parte? É. Quer conversar com meu pai? Não, pode Posso falar? Porque eu lembro das coisas com mais detalhes, né? Eu do sei. Que ele. Eu sei que. Cabeça melhor, né? Eu sei que aquele dia lá, foi num sábado, ele foi conversar com meu pai. A minha casa tinha uma laje grandona, né? Que a gente sempre subia pra lá pra conversar, tomar sol, né? E meu pai falou assim pra ele, vamos subir lá em cima. Só os dois. Eu e minha mãe ficamos lá embaixo. Eu sei que passou. E nada de me chamar. Já tinha passado umas 2 horas. Meu Deus. Tanto esse povo foi eu. Falei, oi, meu pai matou ele lá em cima e jogou ele lá embaixo. Verdade. A gente não viu. Eu falei pra minha mãe, vamos subir? A gente disfarça, vamos subir. Cheguei lá, os dois conversando sobre outras coisas, nem tinha tocado no Falando assunto. de mina, Eita. falando de fruta, falando de Pensa, o mineiro que gosta de falar. passarinho. E um pernambucano que Nossa. quando pega pra falar também vai embora. Mas o irmão Ezequiel fez o que? Falou, vou soltar a corda pra É. deixar Isso, ele fez o isso. sogrão bem à vontade. Ele foi e usou a psicologia. Verdade. É, Ora, foi né? benção. Conversando, estava chegando, não tinha resolvido Não nada. tinha resolvido nada Não ainda. tinha. Terrível, hein? Aí ele conversou com meu pai, que queria namorar, e meu pai falou assim, olha, ela tá muito nova, ela estuda ainda, né? Aí o Zé falou, não, a gente não vai casar agora, tá? A gente só vai namorando, né? Mas o senhor deixar, meu pai falou, ó, permitido. namorar em casa, É. sem sair, Isso. se sair tem que ir alguém junto, sempre em casa, não podia sair pra canto nenhum, né? E aí fomos, né? Nós começamos a namorar, com 1 ano nós noivamos, e com 3 anos nós casamos, né? Olha aí que benção, Nós né? casamos, né? E sempre orando a Deus para que Deus viesse confirmar. Eu tinha sempre muito medo de casar errado, né? Porque o casamento não é fácil, né? E se você casar sem a vontade de Deus é mais difícil ainda, né? E hoje vocês têm filhos. Temos 2 filhos, né? 2 filhos. Natan e Melissa. A gente tava com Natan E Melissa. e Gente, Melissa. eu E as lembro, idades? um vai fazer 18, 18 já? 18 anos. Nossa, E a vocês outra são já tem casais 11. novos e E- tem já filho assim, E a que Melissa benção. de 11, mas assim, 11, nós 11 casamos, anos. né? E assim, nós casamos e decidimos que não queríamos ter filho assim que casasse, né? Uhum. Nós viajamos para Recife, né? A gente 2 também vezes. queríamos construir, mexer na casa, né? Porque a gente tudo muito dificuldade, eu não trabalhava. Por eu Uhum. ser muito nova, eu não trabalhava, né? Uhum. Eu ajudava minha mãe em casa, ajudava a cuidar dos meus irmãos, então eu não trabalhava. Então tudo era ele, né? Então com muita dificuldade nós casamos, graças a Deus, e decidimos que não íamos ter filho no começo do casamento. Eu lembro que nós estávamos com 5 anos de casado, mais ou menos, né? E a gente não conseguia engravidar. De jeito nenhum. É. Não consegui, ficamos 2 anos ali, não consegui engravidar. E fizemos exames, tudo ok. Eu lembro que nós fomos numa igreja, né? Isso. Nós fomos congregar numa igreja. E ali a missionária, né, mandou eu ficar em pé. Olha né? só. Eu tava com uma Marcante. saia rosa. Lembra essas os coisas detalhes, que marca, né, a mano? gente lembra, uma saia rosa, uma blusa branca. E ela mandou eu ficar em pé na frente de todo mundo. Eu muito tímida, né? Uhum. Ela falou pra mim assim, passa a mão na sua barriga. E eu passei com força, assim, fazendo assim rápido. Ela, não, assim não, com carinho. Olha Passa a mão só. com carinho na sua barriga. Deus tem várias formas de E trabalhar. falou assim, né? ó, Deus vai te dar um presente. Olha que Foi benção. assim mesmo. Glória Deus a vai te dar um Deus. presente. E 15 dias depois, estamos fazendo o teste de positivo, né? Olha que Que é benção. realmente Glória o a nosso Deus. presente, Verdade. que é o Natan, né? O Natan. Natan quer dizer presente de É, Deus. presente doado de Presente Deus, doado né? de Presente Deus. de Deus. Presente de Deus. Então é assim, né? As coisas são com dificuldade. É como a gente falou no início, um médico, um advogado, um juiz. Eu conheço muito meu irmão, eu tenho 2 irmãos que estavam estudando direito. E eles pararam. Eu conheço muitas pessoas que pararam, porque o deserto é difícil. Tem muitas pessoas que param na caminhada, porque é um processo, né? Você se doa bastante, você tem que ler bastante para você ser alguém. Na obra de Deus, da mesma forma, você atravessa deserto, que no deserto você acha que vai morrer, há muitas férias, muitas dificuldades. Nós Isso passamos só muita dificuldade, Deus pra- passamos muita dificuldade no casamento, né? 2 pessoas totalmente diferentes umas da outra, né? Personalidades diferentes, lugares diferentes. Ele de Recife, uma cultura. Eu de São Paulo, outra cultura, né? a personalidade, Nós passamos muita dificuldade no casamento, mas em todos os momentos. Deus coloca sempre um mais forte que o outro. Nós estamos né? ali buscando a presença Paulo do diz Senhor. isso, né? O apóstolo Verdade. Paulo diz: os fortes suportam os fracos, não os fracos suportam os fortes.
Então, Deus sempre coloca o mais forte para suportar o outro, e assim vai, de perdão a perdão, você consegue viver uma vida constante. Porque o casamento... Em harmonia, né, irmãos? Em harmonia. Porque o casamento é de perdão, né? É. É o perdão, né? Porque a gente, às vezes, erramos, falamos coisas, mas se sempre tiver ali o perdão, né? Sincero diante de Deus... você pode ter certeza que o casamento ele é abençoado. E o nosso casamento também foi algo preparado de Deus, né? E eu falo pra vocês assim, que realmente o casamento, na minha visão, o casamento ele tem o casamento, o ajuste, e com o decorrer dos tempos tem o reajuste. E muitos não conseguem o reajuste porque ele aperta, né? Dá uma estreitada, porque você tem que, às vezes, negar os seus quereres, os seus costumes familiares, né? Para poder se ajustar ali, para que haja uma harmonia, né? A Bíblia diz, poderão andar dois juntos se não estiveres em concordância? Não tem como, né? Então tem que ter um ajuste, tem que ter você negar de ambas as partes para poder ter um bom relacionamento, precisa isso. E às vezes os casais não têm um bom relacionamento porque às vezes não entendem esse detalhe. A família dela foi criada de uma forma, você foi criado de outra forma, né? E depois, nesse caso, precisa de ter esse entendimento e esse ajuste entre vocês, né? Isso aí é onde que muitos casais hoje se separam, porque a hora do reajuste é o aperto. E às vezes esse aperto pode ser na vida financeira, às vezes esse aperto pode ser na área da saúde, né? E isso aí é onde que as pessoas não entendem, né? E aí é onde se separam. É como a palavra do Senhor fala, né? Acho que é Eclesiastes que fala. Eclesiastes fala que um cordão de 2 dobras torna-se mais forte que uma dobra. Então é uma necessidade a parceria, né? A família, é uma necessidade. E Deus não fez isso por acaso, né? Isso daí é para ter um equilíbrio. Então, é como a gente falou no início, tudo precisa de apoio, né? Verdade. Né? É um dos assuntos que eu estava até pensando, não sei quantos minutos falta ainda, né? Mas é um dos assuntos que eu estava pensando, né? Que dentro da igreja existe muitos ministérios, né? Como, por exemplo, o Ministério de Louvor é um ministério. É um ministério. O pastor é outro ministério, o presbítero, diácono, evangelista, missionário. E existe a regência, liderança, ministério simples ou não. Na carta de Coríntios, capítulo 12, você vai ver ali que fala dos ministérios individuais. Mas o que eu penso é de apoio. Essas pessoas precisam muito de apoio, de uma pessoa que oriente, que estejam junto. Porque senão as pessoas não conseguem, porque há muito ataque, é muito pesado. Por isso que a oração é importante, o jejum e também palestra. Estava falando do casamento, mas os casamentos precisam de palestra. Mas pessoas muito usadas por Deus. Pessoas muito usadas por Deus para que isso seja marcante. Não pessoas que defendam só uma parte, mas defendam as duas. E sabem que existe oposição contra ambas as partes. Verdade. Isso que é importante. Eu vi um pastor uma vez falar, eu esqueci como é que se dá o nome de uma pessoa que apoia, né? Depois, se eu me lembrar no decorrer, eu falo. Mas ajudadora, adjuntora, né? Mas existe outro nome, mas é mais ou menos isso. Mas uma pessoa específica, somente quando se tratava de igreja, uma pessoa específica, né? Para estar ajudando essas pessoas que têm ministério. É uma necessidade. Porque eu conheço muitas pessoas que ficaram em depressão por causa de problemas, porque é pesado, o ministério ele é pesado. Então tem que ter muito apoio. Uma pessoa que não esteja sadia, estiver doente, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, na igreja fica doente. Mas doente por quê? Nenhuma pessoa é 100%. As pessoas ficam enfermas, ou espiritual ou física. Então eles precisam de apoio, porque a depressão é um problema, né, que acaba com as pessoas. Falando na depressão, eu quero deixar aqui um recadinho para você que tem a saúde, como diz, 100% boa, e às vezes seu companheiro ou a sua companheira caiu por um quadro de depressão. Você sendo evangélico, às vezes não tem esse entendimento que a depressão, ela vem de
de decepções, de diversos tipos de problemas, que às vezes a pessoa cai em um quadro que ele não tem por onde sair. Tudo que ele vai procurar fazer, encontra dificuldade, barreira e não encontra o apoio. E aí, às vezes, o caso do esposo não compreende a mulher quando, no caso, cai nesse quadro de depressão. E, no caso, a mulher também, às vezes, não compreende o pastor no caso de depressão. E da maior parte, às vezes, o pessoal fala que é demônio e às vezes não é. São decepções dos dia a dia que vêm a chegar a esse tipo de ponto, que atinge o sistema nervoso central, vem do estafa, estresse, ansiedade e cai pelo quadro de depressão. E então, você precisa entender que não é demônio, é situações adversas que a pessoa às vezes enfrenta e não vê uma saída, fez de tudo e não vê a saída. Porque às vezes quando você, no caso, tem êxito naquilo que faz, você é aplaudido. E quando você não tem êxito, aí em vez de ser compreendido ou compreendida, você é massacrado por aquilo que você não conseguiu. E isso há uma desavença e a pessoa cai em depressão, porque ele não tem para quem desabafar, né? Então, pense nisso. Às vezes você tem uma saúde de ferro, mas o seu companheiro ou a sua companheira precisa do seu apoio para que possa andar em ambas as partes fazendo a obra de Deus. Depressão não é coisa fácil para se tratar, não. Sabe por que eu falo? Eu nunca tive assim, mas esse ano, né, eu tive um quadro muito sério de ansiedade, né? E eu falo assim que eu venci primeiramente Deus segundo o meu esposo. Porque o apoio é muito bom, né, irmã? Em nenhum momento ele me criticou ou me julgou. Às vezes eu começava do nada a chorar, ele me abraçava, ele orou muito por mim, muito Glória mesmo. a Deus. Então ele me apoiou Aleluia. Muito em tudo que eu passei, né? Eu falo, se não fosse Deus, se não fosse o apoio dele, né? Porque nós somos assim lá em casa. Se eu não tô bem, ele ora por mim. E se ele não tá bem, eu oro por ele. Olha que coisa linda, irmão. Aqui lá em casa tem que haver isso. Lá em casa tem um óleo de unção que a gente vai orar, ele pega, ele fala, eu te unjo e você me unge. Por isso que tudo é uma adaptação, né? Com a graça de Deus, com apoio. Verdade. Muito apoio do pastor. O pastor tem que apoiar muito, trazer palestrante. Não tô falando que nosso casamento é perfeito. Não existe casamento perfeito. Existe detalhes, mas nós né? procuramos, né? Nós procuramos nos aperfeiçoar, né? Tanto diante de Deus, né? E até como porque, também no casamento. Até porque temos, no meu caso, eu tenho um ministério, vários ministérios. Verdade. Ministério de sonhos. Deus me deu para mais de 40 sonhos. Sonhos Meu que Deus. é difícil de interpretação. Sonho, mas tem que ter muita paciência no sonho. Quando sonhar... Na nossa igreja, quando o povo sonha, vai procurar o José. Muita gente me procura, telefona para mim. Ô, pastor. Não, mas é um trabalho de Deus. O sonho, ele é muito antigo. Deus deu sonho para Abraão, Deus deu sonho para Jacó, Deus deu sonho para José, Deus deu sonho. Então isso é um dos ministérios também na minha vida, muitos sonhos. Eu até comecei no YouTube a divulgar sobre os sonhos que Deus me deu, mas a gente precisa de muita experiência do céu, muita graça para falar, né? Porque tem muitas pessoas que querem interpretar sonhos, né? Mas Deus sempre tem as pessoas certas. Prova disso, Daniel, José, e também os dons, né? Os dons, os talentos, né? A gente podemos chamar assim, né? Os talentos no caso da música, ou me chama de dons, né? Como começou esses louvores na minha vida? Isso, a gente gostaria de que o irmão pudesse dar uma palhinha dentro disso aí. Você pode contar pra gente qual foi o cantor que você teve inspiração para começar? Muito bom, eu vou contar bem rápido, né? Fique tranquilo. Muito Fique bem, tranquilo. mas é assim, olha. Eu, depois de crente, depois de uma experiência, eu tive um sonho. E esse sonho eu sonhava que eu estava na praia. Na praia, a gente vê a praia, né, e o mar. E eu estava com uma tarrafa na mão muito grande. E essa tarrafa eu jogava com uma facilidade. E a tarrafa cobria o mar. Aí eu saía puxando. E aquela rede que eu puxava, aquela tarrafa, ela vinha assim para a areia, numa extensão muito grande. E eu via no sonho os peixe grande, tudo pulando. Aí porque tudo que você aprende é um processo. Tem coisas que você não aprende. A gente já falou de uma pessoa que faz faculdade, é um processo.
Então tudo é um processo, também na vida cristã é um processo. E eu vi aquele sonho, eu peguei, achei de contar para um irmão, amigo meu, disse assim, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Aí ele falou, olha, Deus tem uma chamada muito grande na sua vida. E esta chamada é para você ganhar alma. Aí com alguns dias me chamaram para fazer programa numa rádio. Fazer locução, programa. Eu peguei e fui. E ela lembra, né? Era início do nosso namoro, né? Cristo Vive, né? É, Cristo Vive, o nome do programa. E era um programa muito abençoado, com muita oração. E era através disso que Deus começava a tocar em vidas, em corações. Coisa abençoada, né? Aí ganhamos muitas almas. Aí nisso, eu lidava com muito louvor, com músicas. Na época, né? Muitas músicas. Álvaro Tito, na época. Armando Filho, né? Que era a época que eles começaram. A Thalita, Rio do Mar, José Carlos, né? Essas músicas maravilhosas. Aí eu comecei a lidar com essa música, comecei a gostar. E você começa a fazer parte, isso começa a preencher, você começa a aprender a cantar, porque me diz com quem tu anda, eu direi quem tu é. Isso começa a forçar você a ser aquilo. Então você se inspira em cada coisa que você vive. Aí nisso tinha um locutor lá também e disse assim, olha Ezequiel, por que você não aprende a tocar? E mesmo assim. Aí eu passei num determinado lugar e vi um irmão com um violão de Jorge, um violão bonito cantando lá. Aí eu achei muito legal, eu parei, fiquei olhando. Aí só que ele tinha em casa, era um amigo meu, ele falou assim, então, eu troco esse violão naquele som gradiente que você tem lá. Vamos Olha trocar? aí, que bênção. Eu fazer o rolo. E eu gostava de rolo, hein? Eu gostava de rolo. Teve muita dificuldade no casamento. Por isso que eu falei nisso, que a gente traz muitas coisas apegado, né? Eu levava em casa lá um ninho cheio de ovo com a galinha. Trocava galo, trocava pato, trocava passarinho. Gostava de trocar a televisão. Mas tudo bem, para resumir, eu conversei com... Eu tava falando, foi sobre... Que você trocou o violão. Isso, eu troquei o violão, ele foi em casa, ele ficou som. doido por aquele som, aí terminou trocando aquele som, aí ele me deu uma volta, eu fiquei com aquele violão, mas era plano de Deus. E dali, o rapaz tinha falado comigo, eu peguei e comecei a me esforçar. E pegava ali o violão sozinho. E fui aprendendo, e eu fui orando nisso, aprendendo. É um processo também. As músicas não vieram assim. Tanto é que uma vez, depois de eu aprender a tocar, eu falei para um amigo meu que era compositor, eu falei assim, então vamos fazer junto a música, eu quero aprender. Aí ele deu uma olhada para mim assim, deu uma risadinha, aí me disse tudo, né? Aí não teve essa chance, né? Mas eu até entendo, né? Porque a composição, eu tô falando, é uma coisa entre você e Deus. Ela tem que ser, às vezes é muito pessoal. Não tô dizendo que não tem reuniões que pode, hoje existe muitas ferramentas, muitos meios que você pode compor, mas essa era uma das formas, você estar ali a sós com Deus. Tem pessoas que gostam assim, né? Ora e Deus vai dando a música. Então foi assim, eu fui compondo e fui... Não foi uma igreja, não foi? Que pediu pra ele fazer um hino. Não, eu tinha feito música e depois a igreja começou na necessidade, né? As igrejas diziam, olha, você não faz uma música nesse tema? Aí eu disse assim, vou me esforçar, fico orando. Aí eu fui lá e fui me esforçando, aí a música pronta. Tem música que demora muito, tem música que é mais rápida. Aí a música estava pronta, eu chamava os músicos e ficava aquela coisa linda. Aí estava pronta a música. Isso na época, estou falando de 15, 20 anos atrás. Isso mesmo. E as músicas ficaram guardadas. Eu guardei e preservei as músicas e elas ficaram guardadas. Até o momento que Deus tocou muito forte no meu coração para eu ir numa gravadora. Então tu já gravou? Gravei Olha, o primeiro bênção. CD, o nosso irmão Edilson, daqui o nosso irmão Edilson fez parte, né? Aqui da Ed Records, né? Ed Records, ele fez toda a arte do CD. Olha que legal. Coisa linda, ele trabalha muito bem, irmão Edilson. Que bênção. Ficou muito lindo o CD, foi as primeiras músicas. E eu aprendi com um amigo, não existe música feia, existe gosto para cada música. Isso é uma coisa muito importante. Não existe música feia, existe gosto para cada música. Tinha música que eu não gostava. Eu não gostava, né, de sanfona, eu não gostava de sax, eu não gostava de teclado, eu gostava mais de violão e olhar uma guitarra, um baixo.
Nem sanfona eu gostava, mas você vai lidando, você termina gostando e vendo a necessidade. Existe música que ela exige um instrumento diferenciado, né? E quem está dentro da área da música, ele tem que entender, né? Então, a gente, por misericórdia, também somos cantor, compositor, e a gente acaba entendendo esse tipo de coisa, né? Isso, pastor José, é verdade. Então, aí quando eu fui para a gravadora, eu já tava com as músicas, já tive muita música, né? Tipo, mais de 60 músicas. Olha que bênção. Né? Muita dificuldade para gravar. Dificuldades, desafio. Tem pessoas que jogam fora a sua música na sua cara, pessoas riem. É uma das coisas, toda vez que Deus tem uma chamada, seja um ministério de mensagem, de pregar, seja um ministério de missões, seja um ministério de música, você sempre vai ser rejeitado. E às vezes rejeitado pela pessoa que você não espera. Às vezes a família vai rejeitar, alguém na igreja vai rejeitar. Amigo. Por isso que eu falei no início, deve ter um apoio muito grande para todas as pessoas que têm um ministério. As pessoas têm que se preocupar muito com isso. Porque aquelas pessoas, eu conheço muitas pessoas, ela conhece, que desistiram. Foi. Conheço muitas pessoas por falta de apoio. Então o apoio é muito importante, né? E às vezes você não tem apoio. Às vezes eu não queria nem falar, mas... Falta também de crer no chamado, né? É, no chamado. Que às vezes para de crer no chamado. Eu não estou falando que uma igreja tem que apoiar a outra. Tipo, vamos chamar uma pessoa do Rio de Janeiro, vamos chamar uma pessoa lá. Tem que apoiar, mas você tem que ter uma estrutura. Uma igreja, às vezes, que está começando agora, que é um outro assunto, uma igreja que está começando agora, ela tem que apoiar mais os seus membros. Por isso que eu apoio muito as pessoas que trabalham com célula, porque eles trabalham muito entre si. Eu vejo muito isso. A gente aprende na caminhada isso, né? E essas igrejas que estão começando agora, eu vejo muito isso. Às vezes, elas dão apoio a muitas pessoas. Às vezes paga caro. Uma pessoa que vem de fora dá R$2.000. Às vezes tem um irmãozinho ali que está precisando de uma cesta básica, está precisando de apoio e às vezes não tem o devido apoio. É duro falar isso, mas é a realidade. Existe. Eu não estou falando que não tem que apoiar, tem que apoiar, porque são pessoas chamadas por Deus de outro estado, tem que dar apoio, mas você tem que ter estrutura para apoiar. Então apoia a primeira igreja, cria um corpo forte. Você tendo um corpo forte, você é forte. Você tendo um corpo fraco, o líder é fraco. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar e as pessoas às vezes não pensam nesses mínimos detalhes. São coisas importantíssimas na vida. E dentro dessas músicas, esses louvores que o irmão compôs, tem algumas delas que te marcou, que você gostaria de falar, ou até mesmo dar uma palhinha para nós aqui? Não sei. Ou falar dela, pelo menos, da sua gravação. Então, todas as músicas que Deus me deu, foi do coração de Deus para o meu coração, né? Elas são muito importantes, né? Elas são lindas, né? E veja que foi através do meu lançamento. Nosso irmão Edilson, ele estava no lançamento. Foi no lançamento que Deus salvou uma pessoa. Foi o que eu mais dizia quando foi gravar. Eu dizia: Deus, eu não estou pensando em poder aquisitivo, em fama, eu estou pensando mais em almas. Porque o louvor é uma mensagem cantada. Verdade. E através do louvor a gente chora. Através do louvor a angústia vai embora. Através dos louvores as barreiras caem por terra, as algemas são quebradas. O louvor é importante, principalmente por isso que o louvor tem que ser feito na oração, com jejum, consagração, porque Deus honra. E através do louvor, no lançamento, Deus salvou uma alma. Olha que bênção. Deus salvou outras pessoas. Deus fez muitas coisas, mas essa foi importante, foi, né? Muito marcante, né? Muito marcante. Foi muito marcante. A gente conhecia, eu não conhecia muito, ela conhecia mais. Essa pessoa era um católico roxo, era um espírita, tinha imagens, um procedimento totalmente diferente. E ele foi nesse lançamento. E através deste lançamento, ele no final se rendeu a Jesus. E hoje está firme, Deus deu uma família linda, um filho. De jovem. É líder de jovem. Deus batizou com o Espírito Santo. Deus fez uma coisa tremenda. A esposa não podia engravidar, hoje tem um filhinho. Olha que benção. Então não existe nada, né, nada tão marcante como esse. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais de que o mundo inteiro perdido. O mundo inteiro. Então, você sabendo que um trabalho que você fez, claro que envolveu
muitas forças, muita investimento, gente, né? Isso, mas teve sucesso, que é a salvação de alma. E não tem dinheiro que pague. Verdade. Então, minha alegria é essa, né? Você faz para Deus, Deus faz para você. Eu tô achando lindo a forma que Deus trabalhou na vida de vocês e também a gente pode ver, não precisa nem perguntar, né? Isso a gente vê assim na vida de vocês, o apoio que a sua esposa tem dado ao seu ministério. Eu vejo que não tem barreira, porque Isso. ela tem apoiado, isso é muito importante, a esposa apoiar o ministério do esposo, o esposo apoiar o ministério da esposa. Isso aí é um mesmo. sincronismo que agrada a Deus, né? Isso. E tudo vai chegando para a melhora. E dentro desse quadro eu vejo que o irmão também tem uma vida profissional, né? Você pode me contar alguma coisa dentro da vida cotidiana? E o que vocês fazem? Então, muito bem. Eu já fui para vários lugares louvar o Senhor. Já fui para Rio de Janeiro, fui para Mato Grosso, fui perto de Santa Catarina, já fui muito para Minas Gerais. Fui para várias regiões, a gente já foi para Recife, a gente foi para vários lugares. E aqueles lugares que a gente não foi ainda, da época, o CD, a música, ela chega. Verdade. Tem chegado, e Deus tem honrado muito as nossas músicas, nossos louvores. Existem muitos desafios, né? E um desafio que eu tinha de enfrentar muito na igreja, né, por que pareça, às vezes a igreja tem várias pessoas com o mesmo ministério. Pessoas que louvam, às vezes louvam melhor do que você. Entendeu? E você vê Deus fazendo promessa para a pessoa. E às vezes a gente não sabe o momento, quem vai primeiro gravar. Tá entendendo? Essa era um dos desafios muito grande. Porque uma coisa é você ficar alegre, e isso é muito forte e muito importante. Uma coisa é você ficar feliz pela promoção de um crente dentro da igreja ou não. E outra coisa é você ficar triste. Como você reage? Como você reage? É uma das coisas que Deus caminha de perto. Às vezes a gente quer pregar, a gente quer louvar e temos aquela ansiedade, temos aquele desejo no coração. Mas como você reage com o teu parceiro? Se Deus está levantando primeiro ele. Muitas pessoas despertam o ciúme, a inveja, e às vezes se levanta para matar. E Deus vê tudo isso daí. E as pessoas podem perder uma grande oportunidade e nunca mais ter a oportunidade que desejaria por causa de uma atitude. Então esse era um dos maiores desafios, né? E outra, né? E Deus, ele vem confirmando. Teve uma vez que quando eu fui para a gravadora, fui para a gravadora e comecei e fechei o contrato com a gravadora, Deus começou a mover os meios, né? E uma irmã chegou para minha esposa e falou: olha, Estela, eu tive uma visão, um sonho à noite, e Deus fala muito através de sonhos, através de visões. Eu tive um sonho com o teu esposo, eu chegava na casa de vocês, e quando eu chegava, estava saindo uma fonte de água, uma mina, do quarto. E essa mina de água saía, passava pela sala, passava pela cozinha, saía pela rua e formava um rio. Foi o que eu pensei. Falei, tá indo muita água, vai se transformar num rio. Quando Deus fala através do sonho, você já percebe que Deus está falando contigo, através daquele teu propósito, da dedicação, daquilo que você está fazendo. Enquanto existe uma oposição, né, uma oposição, que são os desafios, existe também Deus trabalhando, abrindo o caminho. Né? Verdade. E o louvor, ele tem um poder muito grande de formar rios porque as pessoas, quando você tem um sonho com o rio que quer dizer o quê? Mesmo que seja um rio poluente, poluído, nunca quer dizer que é ruim, porque tem rio poluído que tem peixe. E o peixe, ele sacia, mata a fome de muita gente. Aquele rio é água poluente, mas ela pode ser filtrada e pode... Veja, o sonho, por isso que o sonho é importante. Tem que ter pessoa específica para falar sobre os sonhos. E o rio também, o rio pode ser de água limpa. Então, tudo isso Deus fala através dos sonhos, né? Então, para mim, foi uma resposta de Deus. E depois Deus falou também, Deus foi falando, disse que pessoas estavam se opondo. Eu vi Deus trabalhar,
né? Mas você tem que continuar orando e acreditando e nunca desistir. Perseverar, né? Perseverar. E o que o irmão tem para falar para os ouvintes que estão à escuta esse momento, dentro da área, seja uma área secular, seja uma área na área da ministração da palavra ou na área do louvor? Você tem alguma palavra para falar para os nossos ouvintes? Fique à vontade. Eu tenho sim. O dia a dia ele nos ensina. No dia a dia a gente cria corpo, por isso que é um processo. E a gente tem visto muitas coisas. Tem pessoas que desistem, eles têm promessa, mas a promessa ela é condicional. Nós precisamos dar condições. Quais são as condições? Você precisa encarar a verdade. Viver uma vida constante de oração. Às vezes vem a falta de vontade de orar, de buscar, achar que Deus está... Você tem que saber que Deus está com você. Você é provado. Então você tem que continuar orando e com propósito. Ir atrás de pessoas, investir muito, né? Porque eu conheci muitas pessoas que tinham louvores. Deus me deu muitos louvores, mas eles não faz caso dos seus louvores, não levou para pessoas, não. Ele foi insistente. E sendo insistente é difícil. Tudo é com insistência. Nós estamos aqui porque fomos insistentes. A gente atravessou a Macedônia para chegar aqui, o senhor da mesma forma, o Edilson da mesma forma. Nós estamos aqui porque a gente foi insistente em algumas coisas, estamos orando, começamos até com oração, mas muito bem, o meu conselho é que você não desista. A chamada de Deus ela é árdua, ela é difícil, existem muitos desafios, mas não desista. E outra coisa, se você tem música, louvores, canta suas músicas. Não estou falando que você não deve cantar outras músicas, mas canta tuas músicas. Tem pessoas que gravam as suas músicas e ele fica com vergonha. Foi muito bom lembrar disso. Eu estava numa festa. Aí as festas tá lá, todo mundo sentado, todo mundo calado. Tava lá som, tudo à minha disposição. E eu tinha gravado recentemente o meu CD. E tinha uma pessoa que também é músico e ele não é crente. Ele estava lá, aí ele falou assim... canta a sua música aí. Aí você acredita que eu tava com uma coisa chamada vergonha? Eu tinha vergonha. Aí eu falei assim pra ele, então, mas eu... Com licença, vergonha de louvar com as suas músicas? De louvar com minha música. Mas são coisas que às vezes o inimigo coloca na nossa cabeça. Eu tava com vergonha de louvar as minhas músicas. Você tem que considerar o que é seu, você tem que saber que foi Deus que te deu. Aí eu falei assim, vou falar uma coisa pra você. Você sabia que eu tô com vergonha? Você sabia que eu tô com vergonha? Eu falei assim pra ele. Aí ele não era crente, foi com Deus usando a pedra. Ele falou, você é doido, cara. Você gravou, você cantou, cara. Você tá com vergonha. Arrocha o pau, vai, canta aí. Aí eu fui lá coloquei. Mas você tem que ter ousadia, você cair pra cima. Se Davi fosse ouvir o que os irmãos dele pensavam a respeito dele, se Davi fosse pensar o que Saul pensava a respeito dele, o gigante estaria de pé até hoje. Verdade. Mas ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor me dará vitória. E ele foi, ele teve vitória. E o segredo, então, é a persistência, né? Persistência. Persistir no seu objetivo para que você possa tomar posse da vitória. Então, nós vemos que, geralmente, as pessoas, às vezes, vê a pessoa com as vitórias, eles vê no sentido, assim, do poder aquisitivo que as pessoas têm. E eu posso passar aqui para todos os ouvintes que, geralmente, você não vê o vencedor por o poder aquisitivo que ele tem, mas sim pelas barreiras que ele transpassou para tomar posse da vitória. Esse aí é o que se tem mais valor, né? Porque há muito obstáculo, muitas dificuldades. Eu mesmo, quando fui gravar o meu CD, eu saí daqui de Campinas, fui lá em São Paulo procurar o pastor Alceu Pires. E nesse caso, para ele me passar alguns dos louvores dele, porque eu gostava muito dos louvores. Chegou lá, Deus usou ele falando assim, irmão, você é compositor? O senhor falou assim, olha, eu ainda não fiz a seleção dos meus hinos, então não tenho como te passar, ainda que eu estou pretendendo fazer um novo CD. Mas eu tenho uma palavra para te falar para você. Lute com as suas próprias ferramentas.
Use aquilo que Deus te deu. E aquilo eu tomei como exemplo, esse testemunho que o irmão falou aí agora, eu tomei como exemplo aquilo que ele falou e fez me lembrar dessa palavra que ele falou para mim. Aí eu vim e peguei os meus próprios hinos e Deus me deu muita graça para compor outros. E eu tomei aquela palavra e acreditei que realmente Deus ia me abençoar naquilo que ele me deu. E foi em frente, Deus, tá? Verdade, assim foi bênção. E dentro da área que eu falei para os irmãos, no detalhe na área profissional, que produto que vocês trabalham, qual é o segmento de vocês? A gente dando respaldo nas finalizações aí. Já estava esquecido, né, Estela? Então, pode falar, Estela, que você é a chefe, né? É verdade. Então, isso que Deus nos deu foi algo assim que a gente não passava pela nossa cabeça, né, Ezequiel? Tava em Minas, eu trabalhava, né, e pedi para ser mandado embora, eles me mandaram embora, e a gente tem parente em Minas, meu irmão mora em Minas, muito bem. e nós fomos passar uns dias lá em Minas, né, comprar uma passagem de ônibus, fomos de ônibus porque nós não tínhamos carro, fomos de ônibus lá, ficar uns dias na casa do meu irmão. E o cunhado do meu irmão falou assim, olha, vai ter um culto especial de 3 dias lá na minha igreja, vocês não querem ir? Né? Verdade. Aí eu falei, vamos sim, né? Vamos sim. E ali nós fomos, ali um culto abençoado, onde Deus curava, orava, as pessoas vomitavam câncer. Meu Deus, foi uma coisa assim que a gente nunca tremendo. viu. Foi uma coisa assim que a gente nunca viu. Foi um trabalho que, meu Deus, esse pastor, ele Igreja veio... de Célula, foi do né, Rio de Janeiro, esse pastor, né? Não, de Jundiaí. Foi pra lá, pra Minas Gerais. Ele era de Jundiaí. De Jundiaí. E é um pastor assim que Deus assim, foi 3 dias foi impactante. Verdade. E ele falou assim, olha, no final, eu tô com um propósito de quem puder trazer uma oferta, colocar dentro do envelope, né? Voluntário, que você quiser, dentro do envelope, e escreve algo, eu vou levar essa carta, eu vou queimar lá em Israel. Ele ia pra lá na outra semana, né? E eu tinha recebido a rescisão do serviço, eu falei, Ezequiel, eu senti de dar tanto. Era um valor até um pouco alto, né? É verdade. Ele falou, filha, faz aquilo que Deus tocar no seu coração. Né? Até aí a gente nem sonhava de mexer com nada, né? E eu fiz aquele voto, né? Eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego, meu esposo precisa de um emprego, a gente 2 filhos para sustentar. Coloquei no envelope e levamos lá. E viemos para embora para casa, para São Paulo. A gente até, o último dia de campanha era um dia depois a gente veio embora para São Paulo. Né, eu sei que a gente estava em casa e uma pessoa falou assim pra mim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer bolo, né? Sempre gostei. Eu fazia pro meu irmão, meu pai tinha casas de aluguel, então um inquilino pediu, eu fazia, né? Que eu faço bolo pra essa inquilina que era do meu pai até hoje. Olha que bênção. Até hoje eu faço bolo Cliente pra ela. fiel, né? Foi ela que me pediu esse bolo. E eu fiz o bolo, né? Fiz esse bolo pra ela do jeito que eu sabia e postei esse bolo. E de repente, assim, do nada, Deus começou a abrir as portas. Todo mundo gostou, aí foi Olha levando. que bênção. E Deus abriu a porta. Ai, que fez esse bolo? Aí foi a Estela, aí não sei quem foi pedindo. E eu fazia dentro da minha cozinha, uma cozinha minúscula, pequenininha. Verdade. Sabe? Eu sofri muito, porque assim, há 9 anos atrás, a confeitaria não era como é hoje. Hoje a confeitaria, se você vai no YouTube, tem tudo sobre a confeitaria, mas há 9 anos atrás não tinha isso. Não tinha. Hoje as pessoas estão deixando empregos de faculdade para virar confeiteiro, né? E eu sofri muito, porque meus bolos saíam solados, eu não sabia da ponta e recheio, mas eu fui persistindo. Verdade, e lutando, e ali Deus começou a abrir as portas, abençoar. E daqui a pouco eu já não estava dando mais conta. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E na época da pandemia, vocês já tinham essa empresa? Como é que foi? Já tinha essa empresa. Porque muitos enfrentaram muita barreira, muitos desistiram, quebraram. Então, eu gostaria de saber se nessa época você já tinha essa empresa. Já tinha essa empresa. Como que foi a sua experiência? E ali a cozinha já não dava mais conta da demanda. Olha que bênção. E eu falei, a gente tinha uma lavanderia lá de fora, eu falei, Ezequiel, vamos reformar aqui e fazer a nossa cozinha aqui. Né? Porque ampliar, né? Isso, e nós realmente fizemos, arrumamos tudo bonitinho, né? Tudo muito simples, mas tudo muito organizado. E ali Deus começou a abençoar. A gente não dava conta, tinha que recusar a encomenda. Aí eu falei pro meu esposo, ele trabalhava numa empresa que só atrasava o salário direto. Eu falei, Ezequiel, vem trabalhar comigo. O negócio aqui tá dando certo. Eu não tô dando conta. Vem trabalhar comigo. Que densa, você aposta em mim que as coisas vão dar certo? Ele falou, bora lá. Ele totalmente me apoiou.
me apoiou, vestiu a camisa junto comigo, como até hoje, né? Faço bolo, Hoje ele faz tudo. Faz tudo. Olha aí, tudo, né? que bênção. E ele falou, vou sim, vamos lá. E ele ficou na parte de fazer salgado, que daí eu não fazia salgado, que eu não dava conta. Né? E Deus foi abençoando, fui ensinando ele. Pegamos mais 2 pessoas que trabalhavam com a gente. No final de semana, freelance, trabalhava com a gente, né? E nós não tínhamos carro, né? Nós compramos um carro bem antes nós compramos um carrinho, né? Usado e tal. E eu falei assim pro meu esposo, nossa, eu queria muito trocar de carro. Eu queria um carro automático, eu queria um carro zero. Falei pra ele, não queria mais um carro usado. Verdade. Eu queria um carro que eu fosse a única dona, né? De você, o único dono, né? Eu sei que Deus abriu as portas, assim, nós vendemos esse carro. Dá licença aí pra ter uma experiência como que é o carro zero, né, irmã? Isso. Eu queria um carro automático. E eu sei que o meu irmão, ele trabalha na Toyota, né? Olha que bênção. E ele falou assim pra mim, assim, olha, tem um carro aqui, o valor dele é tal, mas eu consigo com 20% de desconto pra você. Nossa, bênção. Deus quando abre as portas, né? Aí eu tinha vendido meu carro, a gente tava com o dinheiro guardado, a gente tava caçando um carro, outro carro usado, porque a gente não tava conseguindo comprar um carro zero pelo que a gente tinha de dinheiro, né? Entendi. As parcelas iam ficar muito altas, eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo de fazer dívida, né? Eu falei, ai, Nando, tá muito caro, eu acho que... Ele falou, não, se Deus é com você, Deus vai te honrar. Eu sei que nós compramos o carro em outubro de 2019, né? Compramos o carro em 2019. 2020, janeiro, entra a pandemia. Isso. Tínhamos pagado 3 parcelas do carro. E já era uma época já ia entrando numa época de provação, né? Já 2019. Já no final de 2019, já começou a pandemia já fora do Brasil, né? Quando foi 2020, fevereiro que chegou aqui, Fechou depois do carnaval, mesmo. né? E eu falei pro meu esposo, e agora, Ezequiel, o que a gente foi fazer? As pessoas que estavam agendando festas grandes, com muita gente, começou a cancelar. Meu Estela Deus. cancela, Estela cancela, Estela cancela, cancela. E começou a cancelar as festas. Eu falei, Ezequiel, o que a gente vai fazer agora? Devendo o carro, sem contar as outras contas, sem contar as crianças para dar conta, né? E ali eu sei que Deus foi abençoando ali. E eu orei a Deus, falei, Senhor, me dá uma direção, um propósito, o que eu posso fazer, Senhor? E Deus falou assim para mim assim, monta o kit quarentena. Olha só. Aí eu falei, kit quarentena você e sua família. Era 1 quilinho de bolo, era 50 salgadinho e 10 docinho. Comemore você e sua família. Não deixe passar em branco por causa da pandemia. Eu tenho um detalhe pra falar. Olha, é o seguinte, vocês falaram com a pessoa certa, porque eu sou um bom degustador. Pois a gente trouxe um bolinho aí, viu? A gente trouxe um bolinho de sobremesa. Agora foi bom, né, irmão? Nós trouxemos um bolinho aí pra sobremesa. E eu sei, irmão, que Deus abençoou tanto, que eu não dava conta de vender esse kit. Que bênção. Eu não dava conta. Tinha dia de sair 7 kits desses. Então era o bolo de um bolo quilo. de 1 quilo. 50 salgados. 50 salgado. e 10 Mini ou docinhos. salgado grande? Mini salgado Mini de salgado. festa. Fazia decoradinho. Aí vinha bonitinho. misto, no caso. Vinha misto. Coxinha, risole, bolinho de queijo, sabe? Nossa. E eu montei esse kit. O meu filho fez um negocinho pra mim lá, kit quarentena, né? Não deixe de comemorar você e sua família. Olha que Né? bênção. Fizemos É verdade. E postei aquilo ali. E foi Tudo ali que bem Deus embaladinho, chique, aquela embalagem que... entregava de máscara, luva, tudo muito Olha, bonitinho. legal, hein? Cliente só podia retirar de 1 em 1, né? Não podia aglomerar na porta. Então ali eu sei que Deus Bem foi organizado, abençoando, né? Deus... Eu vendo esse kit até hoje. Olha aí, É verdade. que Até bênção. hoje, é o kit que eu mais vendo até hoje. Deus abre uma porta dentro de outra porta. Verdade. Deus abre uma porta. Olha aí, dentro da dificuldade, né? Deus abriu uma porta para vocês passar e vocês acreditou, né? Foram em frente e conseguiu tomar posse da vitória que tá jorrando as bênçãos até hoje, E né? através Isso é através vitória. desse nosso trabalho foi que nós conseguimos o que nós temos hoje, né? Isso, O nosso isso. carro, nós conseguimos reformar a Alguns nossa bens, casa né? todinha, né? Uhum. Nós conseguimos fazer viagem com os nossos filhos, dê uma vida mais confortável para os nossos filhos, né? Verdade. Mas em tudo isso, Deus tinha um propósito. Porque quando eu comecei a trabalhar, Deus usou várias pessoas e falou assim, Deus vai soprar o teu nome, né? Deus falou para mim. Então tudo que eu vivo, que a gente vive hoje é uma promessa. E quando Deus faz uma promessa na sua vida, tem uns levantes.
nós passamos muita dificuldade. Eu falo para você que vira e mexe, a gente começa a sofrer opressões, ataque, e Deus sempre revela que tem pessoas, né, que pegou até meu bolo para fazer obra, né, contra o nosso trabalho. Sendo que não vem fácil o dinheiro. Nós trabalhamos 10, 12, 15 horas em pé. Aí a inveja surge, né, irmão? A inveja, sem parar, nós trabalhamos sem parar. Se a gente tá feliz, a gente tá trabalhando. Se a gente tá doente, a gente tá trabalhando. Não tem essa, nós temos que estar com o nosso compromisso, né? E nós sofremos muito ataque, mas em tudo eu tenho crido que Deus, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Né? Essa eu gostei. Essa é verdade. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Entendeu? Então, Ele é responsável então por quando tudo, você tem uma promessa de Deus na sua vida, você não tem que ter medo, né? Verdade. Você tem que ir lá e pode ter certeza que os momentos difíceis vêm, mas é por isso mesmo, para você se fortalecer e ter fé e tudo vai dar certo, né? Então, o que nós vivemos hoje, né, há 9 anos, Deus tendo sustentado assim, é uma promessa de Deus. Se você for no Instagram, os irmãos que estão nos ouvindo, for no Instagram lá, Estela de Paula. Estela de Paula. Ah, isso, vai ver deixa aí o contato. O tanto de bolo que ela faz, uma coisa, Graças a uma Deus. arte, né? Uma arte, uma coisa... E tudo eu aprendi sozinha, assim, olhando a internet. Eu sempre falo pra ela, eu era criança ainda, meu pai vendia bolo, e a gente ia na pastelaria, que era chamada pastelaria, que vendia bolo, chegar lá, só era homem, você não via uma mulher. Olha aí. Trabalhando, fazendo bolo. Era algo de homem, né? Homem que fazia. Era, né? Padaria, confeitaria. Hoje eu louvo a Deus, né? Que o mercado aumentou e hoje as mulheres também são uma mão de obra muito boa, né? Verdade. Que coisa maravilhosa. Agora, para nós concluir aqui, para nós finalizar, tem as vossas considerações dentro da nossa entrevista aqui. Gostaria de saber o que vocês acharam dessa entrevista, porque eu me senti muito bem estar com vocês hoje, realizado mais um projeto de vocês, né? E também eu tenho certeza que Deus vai falar em muitos corações, porque são experiência vivida de vocês aí que trouxe assim na área que as pessoas às vezes estão desanimadas, vai trazer muito impacto para eles conseguir acreditar que eles também vão vencer, né? Isso. E o que vocês assim fala relacionado a essa entrevista que a gente fez aqui com vocês? Eu gostei muito dessa entrevista, né? Sempre a gente vontade, né? E sempre somos surpreendidos, né? Somos sempre surpreendidos, né? Porque tudo tem que começar com oração, né? Verdade. Com oração, né? E Deus, ele sempre nos surpreende, porque e nada é vão, né? Isso daqui é um meio evangelístico, né? Isso. Que pode alcançar, como o nosso irmão pastor José falou, pode alcançar muitos corações. Verdade. Né? Então Deus arruma diversos meios que alcancem as pessoas que estão muito necessitadas. Tem muitas pessoas necessitadas, pessoas dentro dos quartos, isoladas, querendo uma solução. E através desses meios de comunicação, Deus vai nessas pessoas, famílias, pastores, obreiros. Então, umas pessoas carecem do outro. Então, nosso podcast hoje foi para dizer para você: não desista dos seus sonhos. Seja ele qual for. Seja ele profissional, seja na sua família. Não desista do que Deus tem colocado no seu coração. Porque se você perseverar e Jesus, ele for o centro de tudo que você fizer, você pode ter certeza que vai dar certo. E eu quero agradecer também ao nosso pastor José, tá? Também ao nosso irmão Edilson, que Deus te abençoe. Ele sempre foi um agente maravilhoso, usado por Deus no que a gente fez, do CD, nas músicas. Ele tem colocado isso, ele colocou minhas músicas nas plataformas, as músicas tá fluindo muito bem, né? E Deus tem trabalhado. Eu estou imensamente feliz por esse trabalho de união, de comunhão. Eu não tenho nem palavras para agradecer aqui a Deus pela essa oportunidade, né? E também do Edilson confiar em nossa pessoa para a gente poder estar aqui fazendo essa parceria, representando a Ed Record. E também me sinto muito feliz por poder conhecer vocês. E tenho certeza que Deus vai preparar para nós se encontrar não somente aqui nos estúdios, mas em outros lugares. E creio que Deus vai preparar para que o Ed Souza possa estar junto com a gente também, né? Vai ser uma bênção. Eu quero agradecer
a Deus por essa oportunidade e também agradecer o Ed Souza, que tem ali estado fazendo o seu trabalho na técnica de som. Tem sido nosso respaldo abençoado aqui por Deus, né? Amém. Vamos nesse momento, então, agradecer ao Senhor por essa bênção, né? Nós estamos gratos a Deus por essas bênçãos de Ele ter nos concedido esse dia e ter abençoado as nossas vidas e as vidas daqueles que vão assistir esse podcast, que Deus possa estar realizando sonhos, projetos, né? Glória a Deus, E amém. essa palavra de motivação foi muito... Meu Deus, não tem nem palavra, foi muito boa, né? Que Deus Tocante, abençoe né? mesmo. Vocês continuem nesse elo de amizade, Amém. de respaldo aí um para com o outro. E Deus vai abrindo mais porta para vocês e vocês Sim. continuem fazendo a obra de Deus dessa forma que Deus tem se agradado. Né? Meu Deus, eu tô aqui emocionado por ver como Deus tem trabalhado Glória nas a Deus. vossas vidas. E é resposta de muitas orações de vocês e dos demais que por onde vocês passam, as experiências, deixa Deus usando as pessoas orando em vosso favor, né? É verdade. Vamos então estar orando ao Senhor mais uma vez, agradecendo, né? E depois se despedindo para a glória de Deus, né? E você que vai assistir esse podcast, após você assistir, você também deixa o seu comentário, né? Deixa o seu joinha e depois pode também indicar para os seus amigos, como você vai ser abençoado, indica para os seus amigos também e que eles possam estar recebendo a bênção deles também, né? Vamos estar orando ao Senhor esse momento. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por sua presença aqui em nossas vidas, Deus, Senhor. alcança, Obrigado, Deus, Senhor, vidas. por esse trabalho que o Alcança Senhor tem, corações, Senhor, tudo é para concedido a em glória nossa do vida teu aqui. nome. Abençoa, Nós somos Jesus, pequenos, querido, mas esse tu és casal, grande. que eles possam ser bênção Abençoa, por onde Deus, eles passarem, que o seu nosso nome seja pastor glorificado. José, Quero te nosso pedir irmão uma bênção Edilson, especial na Ed, vida de cada filho cliente que faz deles um trabalho também, tão Senhor. maravilhoso. Como eu tenho abençoado Quero meus abençoar clientes, a meus vida. amigos, Continua, eu quero que o Senhor Senhor, abençoe os seus clientes, Sim, que eles Pai, possam seja ser louvado. prósperos na vida Seja espiritual engrandecido, e na Pai, vida o teu nome. material também. É Sim, no Pai, seu nós nome que nós te concordamos agradecemos, com a Jesus, querido. vitória Todo o de teus trabalho que filhos. tem sido feito aqui, Alcança, Pai, técnica as de vidas. som e todos os Alcança ouvintes, os Senhor, corações. alcance todos aqueles Sim, que Pai. necessitam. Para a glória do Eu seu creio, nome nós Pai. te pedimos Em e por nome fé de já Jesus, te agradecemos pela resposta da Oh, oração Pai, muito nesse obrigado. lugar. Livra-nos de todos os males, nos Oh, leva de Pai, volta para o sim, nosso papai, lar, querido. coberto com teu sangue. Em Abençoa nome de tudo no Jesus, seu nome, Pai. Senhor. Obrigado. Eu creio, Amém. Pai. Amém. E quem se despede é o seu irmão em Cristo, cantor e pastor José Alves, o servo. A paz do Senhor para todos vocês e a paz do Senhor, meu querido. Amém, meu Despede querido. dos seus amigos e abençoe, clientes aí, ó. e irmãos. Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua família, o seu ministério, tá? E nunca desista. E também, meus irmãos, está lá nas plataformas, novas músicas para vocês aí. Nós vamos estar lançando ainda em 2025 novos louvores, coisas que vieram do coração de Deus para o nosso coração. Não perca, vá lá nas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, vá lá que tá lá Ezequiel de Paula, coisa linda de Deus. Amém? Deus abençoe. Irmã Estela, a paz do Amém, Senhor Jesus, que irmão. Deus abençoe você na sua caminhada. Amém. E despede dos seus amigos e clientes, tá aí. Gente, obrigada, viu? Estou muito feliz por estar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo podcast. Amém. Paz do Senhor Amém. para todos.